Olá, eu sou o Ronaldo Lemos, este é o Expresso Futuro e hoje a gente vai falar sobre tecnologia que muda a vida das pessoas para melhor. Eu acho que a pandemia ela mostrou de uma maneira mais ampla o quanto que soluções de tecnologia em saúde são importantes. São empresas que entendem que o maior ativo que elas têm são as pessoas. É a cabeça das pessoas. Se essas pessoas não estiverem bem, saudáveis, felizes, como é que elas vão criar? O Brasil é diverso, né? O Nordeste é diverso, cada um tem suas características, a gente tem que fazer essa tradução de acordo com a nossa realidade. A gente tem visto que cada vez mais crescem as críticas contra a tecnologia, e com razão, porque afinal, tecnologia pode levar a coisas muito negativas, como por exemplo, desinformação, campanhas de fake news e até ao aumento da desigualdade. No entanto, tem vários projetos que usam a tecnologia de forma positiva, melhorando coisas como saúde, educação, inclusão social e muito mais. Neste episódio, eu selecionei vários casos que usam a tecnologia de forma muito positiva. Eu gosto sempre de dizer, tecnologia gera desafios e oportunidades. Se a gente não trabalhar bem no Brasil, a gente vai ficar só com os desafios. E neste episódio, eu quero mostrar também as oportunidades. Vem comigo! Um dos temas mais importantes do mundo contemporâneo é a questão da saúde mental. Com tanta pressão trazida pela pandemia, mas também pela conectividade, pelo home office, pela quantidade de informação, as pessoas têm sim problemas para gerir a sua saúde mental. E esse tema é até muito negligenciado. Se você enfrenta questões nesse sentido, saiba que você não está sozinho. O importante é a gente pensar em caminhos para poder amparar as pessoas, para elas conseguirem lidar com essa pressão que a saúde mental nos coloca nesse mundo de alta conectividade. Eu vou conversar agora com a Tatiana Pimenta. Ela é fundadora da Vitude, uma startup que une psicólogos com pacientes. A Vitude hoje atende pessoas no Brasil inteiro e teve um papel importantíssimo durante a pandemia. Com muita gente em home office e com as terapias também se digitalizando, ou seja, as pessoas sendo atendidas por psicólogos e psicólogas online, a Vitude criou a plataforma que ajudou muita gente a lidar com questões de saúde mental. A Vitude ela nasceu como uma plataforma para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos. E hoje o nosso foco está na atenção a empresas, a grandes organizações. Então a gente se posiciona como uma solução eficiente tanto de psicologia online como de educação emocional para grandes corporações. Sempre brinco que um empreendedor está tentando resolver alguma dor existente e não foi diferente comigo. Na verdade, eu tive depressão e acho que na minha experiência com a depressão ela foi muito sofrida. Assim, eu mesmo tendo uma série de recursos, mesmo me considerando uma pessoa privilegiada, tendo acesso a uma operadora de saúde, por exemplo, eu passei por experiências muito frustrantes. E acho que dessa experiência ruim, de não conseguir encontrar, de ter uma dificuldade com o processo de escolha, de se frustrar com profissionais pouco experientes, e perceber que a gente tinha tecnologia, tinha regulamentação para que isso pudesse ser feito, por exemplo, online, foi um grande motivador ali de nascer a Vitude em 2016. E uma das informações que foi bem preponderante quando a gente estava lançando a plataforma é que a gente vive num país onde metade dos municípios não tem psicólogos. Então, como é que não é só a Tatiana que estava em São Paulo que tinha uma dificuldade, que ficava 3 horas no trânsito? A gente tem mais de 2.000 municípios no país que não são assistidos por profissionais de psicologia. A única forma de chegar a esse tipo de serviço lá seria por um streaming de vídeo. Como é que você encontra o psicoterapeuta, o psicólogo certo
para cada pessoa? É algoritmo? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial, que a gente chama de Vitude Match. Nós levamos 4 anos para entender um pouco o comportamento. Então, a gente analisou todos os dados que a gente tinha de cruzamentos entre psicólogos e pacientes. Entendemos ali o que funcionava, o que não funcionava, por que algumas duplas ficavam muito tempo junto, outras duplas davam 1 ou 2 sessões, elas não continuavam. E ele usa processamento de linguagem natural. Então, quando uma das perguntas abertas que o sistema faz é por que você está buscando ajuda? Ou por que você está buscando esse serviço? E a pessoa tem que digitar. Então, por exemplo, ela pode digitar lá que ela está perdendo a vontade de viver. Ela não necessariamente escreveu que ela quer se suicidar. Mas o algoritmo vai entender que aquela frase está associada a uma gramática de suicídio ou uma gramática de depressão, que aquilo é grave e vai conectar com o psicólogo que atende aquilo. A gente tem em torno de 350 mil pessoas, né, cadastradas na plataforma como usuários, e essas pessoas são desde pessoas físicas que estão buscando um psicólogo para si, ou colaboradores de empresas que possuem contrato firmado com a Vitude, onde as empresas pagam parte do processo de terapia. São empresas que entendem que o maior ativo que elas têm são as pessoas, é a cabeça das pessoas. Se essas pessoas não estiverem bem, saudáveis, felizes, como é que elas vão criar? Você quebrou muitas barreiras, né? Você fez engenharia civil, Sim. que é um curso que poucas mulheres fazem no Brasil, infelizmente, e você é uma empreendedora mulher. Sim. E qual que foi o impacto disso, né, na sua história e da Vitude? Eu diria que foi mais difícil fazer engenharia sendo mulher do que empreender sendo mulher, porque lá atrás eu fui para a faculdade finalzinho da década de 90, entrei na faculdade em 99. Eu tinha colegas de engenharia que me perguntavam por que eu estava lá. Você devia estar esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. Por que você está aqui fazendo engenharia? E o mercado profissional, para mim, não foi fácil também. Porque eu entrei em empresas onde raramente eu via mulheres. Eu nunca tive uma líder mulher em 15 anos de carreira. Meus chefes, meus líderes, meus gestores sempre foram homens. Então, assim, é quase nada de mulher. Então, você tem que aprender o tempo inteiro a se colocar, a saber se impor, a não ficar brava com uma piadinha, a saber sair, né, com elegância de alguns tipos de brincadeira que hoje em dia a gente fala de assédio, mas há 10, 15 anos atrás era mimimi. Né? Se você fosse reclamar de alguma coisa, lá vem ela reclamar. Então, eu acho que para mim foi muito... Sempre teve uma coisa de eu vou mostrar pelo resultado que eu sou competente, que eu mereço estar aqui. Quando é que você percebeu que a Vitude deu certo? Olha, Ronaldo, acho que tiveram vários pontos marcantes, mas para mim foi um momento super emocionante e assim, uma certeza de que tinha mais gente no barco. Foi quando a Redpoint investiu na rodada Seed. Poucas mulheres conseguem levantar investimento, isso é uma realidade, e muito poucas empresas acreditavam que terapia online era algo que daria certo. Eu venho de uma história de, sei lá, antes deles investirem na gente, sei lá, mais de 300 nãos. Isso aí não vai funcionar, você está perdendo seu tempo, isso não dá certo, as pessoas não acreditam, nenhum psicólogo vai topar atender online. Então, eu ouvi muito não nessa jornada. Quando alguém olha e fala assim, sim, estou com vocês e a gente está junto, eu falei, acho que agora vai dar certo. Tem uma área que a tecnologia revoluciona com toda certeza, que é a área da saúde. A gente tem visto no Brasil hoje o surgimento de várias health techs, empresas que usam a tecnologia para transformar completamente a relação entre médicos e pacientes. A gente vai falar agora com o Ricardo Moraes, ele é fundador da Memed. A Memed é uma startup que permite aos médicos fazerem receitas digitais. Sabe aquele negócio da letra do médico que ninguém consegue entender? Pois é, a Memed resolveu isso porque você consegue receber a receita direto no seu celular, levar a receita na farmácia e conseguir o medicamento. A gente tem um hábito muito comum de pegar, ir no médico, receber uma receita em papel manuscrita e ir até uma farmácia e comprar. Todos nós já passamos por isso em algum momento. E a gente olhou para o mercado, viu que tudo estava se digitalizando, mas esse hábito ainda muito manual continuava existindo, e a gente optou por tentar criar uma solução que digitalizasse o processo. E, Ricardo, eu acho que durante esse momento de Covid, né, muita gente deve ter usado os serviços da Memed
sem sequer se dar conta disso. Exatamente isso, Ronaldo. Acho que eu posso descrever a Memed como antes da pandemia e depois da pandemia. A primeira versão da Memed foi para o ar em janeiro de 2012. De janeiro de 2012 até março de 2020, que foi o começo da pandemia, nenhuma farmácia no Brasil tinha aceitado nenhuma receita digital da Memed até então. Para você ter uma ideia do quão forte a pandemia de fato foi. Em questão de 3 meses, de março, ali, abril, maio, junho, a gente saiu de 0 farmácias aceitando as nossas receitas para mais de 30 mil farmácias, que representam aí quase metade do número de farmácias do país. Então, foi uma adoção muito rápida, catapultada por conta da pandemia e acelerada também pelo fato de que os médicos estavam tendo que atender todos de maneira remota e não tem como você atender remotamente e não prescrever remotamente. E, Ricardo, quando eu fui para a China e fiz o Expresso Futuro lá, eu fiquei muito chocado com o quanto a China está avançada em serviços de saúde digitais. O Brasil, até pouco tempo, estava na idade da pedra, né? A gente não tinha nada disso. O que mudou e o que ainda precisa mudar para a gente ter uma telemedicina real no país? E o Brasil, outra frase chavão, né? É um país com proporções continentais, a gente é muito grande, você não tem médico disponível em todos os ambientes, em todos os locais, com a mesma facilidade. Você tem regiões completamente remotas, ermas, distantes dos grandes centros, pessoas que estão precisando, às vezes, só ser atendido rapidamente por um médico. Então, a telemedicina ela veio endereçar e o que a gente chama de dar acesso, sabe? Você poder oferecer, de fato, uma medicina qualificada para uma série de pessoas da população. E isso também tem um outro papel, que é o fato de você diminuir muito a dependência que você tem dos grandes centros, você poder criar novas realidades, novos ambientes onde esses pacientes podem ser atendidos. E junto com isso, junto com a telemedicina, vem uma leva de novas tecnologias que trazem esse processo, por exemplo, os prontuários eletrônicos. Aí você vem junto com isso a adoção ao tratamento, a adesão ao tratamento, ou seja, o paciente que de fato entende o que o médico prescreveu e consegue aderir, consegue comprar aquele remédio, consegue tomar aquela medicação, o que impacta diretamente em custos para o sistema de saúde como um todo, que são pacientes que se tratam, que ficam melhor. Então, eu sinto que a gente está muito distante da realidade da China que você bem apresentou no seu programa. Infelizmente, a gente ainda não está lá, mas eu diria que a gente está muito mais perto de lá do que a gente jamais esteve há 1 ano atrás, na época da pandemia. Talvez a gente tenha ganhado aí uns 10 anos de velocidade para poder chegar lá com mais facilidade na frente. O Ricardo, inclusive, já mudou de vida, porque desde que a gente entrevistou ele aqui no Expresso Futuro, a Memed foi vendida para um fundo de investimento por 300 milhões de reais, ou seja, furo aqui do Expresso Futuro. E esse fundo que adquiriu a Memed é um dos fundos que mais investem em health techs no Brasil, é a DNA Capital. Até o Ricardo vai sair da administração da empresa e agora vai ficar no conselho e a empresa vai ganhar uma outra dimensão, ou seja, a Memed vai fazer cada vez mais parte da minha, da sua e das nossas vidas. A gente provavelmente vai muito ouvir ainda falar dela. O Rafael Rodeiro é o fundador da Ribbon, uma das startups criadas no Brasil para avançar causas sociais. O que a Ribbon faz é permitir com que qualquer pessoa ou empresa possa criar um sistema de doações, inclusive usando tecnologia, facilitando apoiar temas e causas que são importantes para a sociedade. Vamos falar com ele. Cara, a gente acredita que a cultura de doação pode ser incentivada. O altruísmo pode ser incentivado. E é isso que a Ribbon é. A Ribbon é uma plataforma que aumenta a cultura de doação nas pessoas, né? A gente faz isso muito pelo exemplo e incentivando que as pessoas façam isso de uma forma muito fácil e rotineira. Você acha que o brasileiro, as brasileiras, têm essa cultura de doar, como, por exemplo, a gente vê em outros países? Não tem. Então, a cultura brasileira ela é baixa de doar, né? Tem um ranking bem claro que é o World Giving Index, é o ranking mundial de doações, né?
E o Brasil já são 120 países, o Brasil está figurando na média nos últimos 10 anos, ali na posição 70, 71 ali, já figurou na posição 110, isso recentemente. Então, por definição, o Brasil é um povo que abraça os outros, mas doação para caridade mesmo. Tem outros países muito melhores que a gente. Mais da metade dos doadores mensais da Ribbon, a gente tem por volta de 30 mil mensais, nunca tinham doado para caridade antes. Não é nem que não tinham hábito de doar, eles nunca tinham doado para caridade antes, e eles doam em média ali 1 ou 2 vezes por semana. Então, a gente entendeu que são os millennials, a geração Z, são 2 das gerações mais altruístas que a gente tem, focadas em propósito, mas a forma que a caridade é feita hoje em dia não está na rotina deles. E é por isso que a gente decidiu criar a Ribbon. Nós somos 3 fundadores apaixonados por esse problema, né? Colocar a doação na rotina das pessoas. Rafael, quando é que você sentiu que esse esforço todo estava dando certo? Foi só em 2018. Em janeiro de 2018, a gente quase faliu, a gente quase quebrou a empresa. A gente quase fechou as portas mesmo, o dinheiro estava acabando, a gente teve que demitir o nosso único funcionário, o único desenvolvedor que estava trabalhando com a gente. Aí a gente falou, não, vamos continuar aqui até que em março a gente conseguiu lançar a plataforma para a Apple, e aí deu um boom de downloads. E a gente liberou o marketing, assim, daí a gente saiu assim, de algumas centenas de downloads para mais de 7 mil usuários ativos, 10 mil usuários ativos. E aqui no Expresso Futuro, né, a gente quer saber também sobre o futuro imediato de quem a gente conversa. Qual que são os próximos passos da Ribbon? Tem um próximo passo ousado, eu diria. A Ribbon, a gente não pode manter ela só no Brasil. Acho que a gente tem a vontade e um dever de expandir para fora, né? E se a gente for pensar na plataforma de doação do futuro, ela é descentralizada, ela é mundial, ela é aberta, ela é open source. Então, a gente está saindo de uma startup, de uma empresa, né, de uma plataforma centralizada para uma plataforma descentralizada em cripto, em blockchain mesmo. Não só, sabe aquela questão das doações serem transparentes, etc? Cara, acho que isso é o básico. Além disso, a gente vai conseguir reduzir taxas de doações mundiais, vai conseguir trazer principalmente escala, crescimento muito mais rápido. O código é open source, então vai facilitar muito e expandir muito rápido as nossas integrações, que é o nosso principal canal de crescimento hoje em dia, né? Pra você ter ideia, a gente faz integrações até com jogos, assim. Imagina, a cada vez que você passa de nível num jogo, você pode doar um dia de água potável para uma pessoa, de graça. Cada vez que você passa de nível no jogo. Isso já funciona, já existe. Não, Rafa, mas eu não jogo videogame, tá? Imagina cada vez que você bate o ponto, quando você vai começar a trabalhar. Enfim, então a nossa principal canal de crescimento é por integrações. Com blockchain a gente consegue ter uma alavanca assim, mundial para as integrações mundiais e ter tudo baseado na confiança de que elas estão acontecendo, né? A gente vai falar agora com o Igor Léo Rocha e com o Arthur Lima. Eles são fundadores do Afro Saúde. É uma startup de tecnologia baseada em Salvador que mapeia profissionais de saúde negros. São mais de 1.200 profissionais, eles cobrem hoje basicamente o Brasil inteiro e eles promovem inclusividade desses profissionais e também um questionamento muito importante sobre o acesso que as pessoas podem ter à saúde de acordo com a sua representatividade. A população negra é mais da metade da população brasileira e a gente percebeu que existia uma carência de produtos de saúde voltados para os afrodescendentes. E aí o carro-chefe da Afro Saúde, que é o primeiro produto que a gente está trabalhando, é justamente uma plataforma onde as pessoas possam buscar, encontrar e acessar os serviços de profissionais da saúde negros nos diferentes segmentos da saúde e bem-estar. E aí a gente entende a saúde num aspecto bem amplo, não sendo só medicina. É a psicologia, é a nutrição, é a odontologia, são as terapias integrativas. Eu tive esse insight, né? Justamente na aula do mestrado, que a gente estava falando sobre desigualdade no mercado de trabalho. E
Por incrível que pareça, eu tinha recebido uma mensagem de uma colega dentista que é negra e ela me pediu indicação. E aí ela veio me dizendo que uma paciente dela sofreu preconceito no atendimento e ela queria alguém parecido com ela para fazer o tratamento de canal. E isso também foi um fator importante, porque a gente percebeu aí como esse racismo ele afeta diretamente os pacientes, né? Que buscam, às vezes pagam por um serviço e ainda sofrem preconceito nos serviços. A ginecologia é uma demanda, e a obstetrícia é uma demanda muito forte, porque as mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica. Tem a questão da saúde mental e tem o viés do profissional, né? Qual é a presença que esse profissional que é negro tem no mercado de trabalho? Muitos relatos, por exemplo, de pessoas que procuraram um psicólogo para falar sobre o racismo que sofreu, e o psicólogo não negro precisou primeiro validar que esse paciente realmente sofreu racismo para, a partir daí, pensar o que fazer numa terapia. Então, quando o profissional é negro, por exemplo, ele já subentende-se que ele já tenha passado por isso, já saiba o que é isso, e a partir dali ele vai começar o tratamento. Quando é que houve a migração da ideia para a concretização, né? O que foi preciso para fazer isso? A população negra, de forma geral, ela já tem uma dificuldade de acesso a dinheiro, seja para crédito pessoal, seja para qualquer outra coisa. Ela já tem historicamente essa dificuldade, né? E foi essa dificuldade que nós encontramos lá no início, de iniciativas que pudessem nos impulsionar, e talvez, se nós tivéssemos conseguido lá atrás, nós teríamos lançado, por exemplo, o MPP muito antes. Nós só conseguimos porque nós fizemos um projeto voltado à Covid, e a partir daí nós fizemos um financiamento coletivo, e aí conseguimos uma parte botar toda no projeto, mas a outra parte nós conseguimos viabilizar esse MVP. A gente não veio de herança, a gente não tinha um dinheiro reservado e decidiu tocar um negócio. Foi do zero. E isso faz a gente andar mais devagar. E os empreendedores negros, eles participam menos das rodadas de investimento. Então, como a gente teve, desde o início, o suporte da Vale do Dendê, depois a Vale do Dendê com a Quintes, que foi a nossa aceleradora de tecnologia, e depois o Google, tudo isso acabou sendo impulsionado. Então, foi muito da gente acreditar na possibilidade do negócio, para a gente agora ter um produto robusto, né? Mostrar que fatura, que dá lucro, que é autossustentável, mas que também transforma vidas. Com base na experiência de vocês, qual a dica que vocês dão para o empreendedor, para a empreendedora negra que quer começar um negócio, quer resolver um problema, quer abrir uma startup? Eu acho que a primeira coisa é buscar como falar essa linguagem. Não é que não temos muitos negros empreendendo, temos sim, mas a maioria está no comércio ambulante, está no nanoempreendedorismo, né? Agora, nas grandes empresas, você não vê muitas empresas literárias. Talvez seja por esse acesso que não é muito fácil, né? Então, eu acho que a gente pode, de repente, meio que burlar, entre aspas, esse acesso, tendo conhecimento, buscando entidades como a Vale do Dendê, por exemplo, que faz isso muito bem, de pegar o empreendedor ali, explicar ele o que é um modelo Canvas, o que é o nicho, o que sabe, coisas que ele já trabalha, mas que para ele conseguir escalar, ele precisa, de repente, entender essa linguagem, ver como é que funciona cada coisinha dessa no negócio dele. E mais que isso, se perceber como negro nesse espaço, perceber que muitas vezes você vai ser o único naquele espaço, e que por isso você também precisa buscar conhecimento acerca do que é negritude, acerca do qual é o papel do negro no mercado, enfim, de empreendedorismo, por exemplo. Eu concordo com o que o Igor fala, né? Para tirar tudo isso do eixo Faria Lima, do eixo São Paulo, do eixo vamos copiar o Silicon Valley e fazer empreendedorismo. O Brasil é diverso, né? O Nordeste é diverso, cada um tem suas características, a gente tem que fazer essa tradução de acordo com a nossa realidade.
Problemas é que não faltam, né? E nas comunidades, nós já temos aí vários negócios que surgiram da comunidade para a comunidade, e assim vão surgindo também outros negócios voltados para essas regiões, onde os serviços de forma geral não chegam, né? O Brasil é um país que precisa muito de inovação para promover o desenvolvimento. Quando a gente pensa em tecnologia, nem sempre a gente lembra que ela está intimamente ligada a causas sociais. Quando a gente pensa em feminismo, representatividade, diversidade, combate à desigualdade, tudo isso tem a ver com tecnologia. As decisões que a gente faz de design, quando a gente cria produtos tecnológicos, tem um impacto direto na sociedade e vão determinar se a gente vai evoluir ou se a gente vai ter mais desafios. Nesse sentido, eu acho que o Brasil pode sim criar tecnologias sociais que sejam muito importantes e que avancem a sociedade brasileira até para a gente conseguir pagar a dívida social histórica que a gente tem aqui no país. E a tecnologia, eu não tenho dúvida, é aliada desse processo.